Antes de a gente começar a falar sobre as peças técnicas, a falar quais são os documentos que devem ser entregues no momento de uma retificação diária, vocês têm que saber os tipos de retificação e o que é uma retificação diária. Então, é muito importante você ter essas informações. Então, nessa aula, vocês vão ver esses conceitos. O que é uma retificação diária? Antes de a gente começar a falar dos tipos de retificação e o que é uma retificação, quando eu comecei a pesquisar esses tópicos para montar esse curso, me veio uma dúvida em mente. O que é retificação e o que é ratificação? É um termo muito utilizado, principalmente para quem vai trabalhar com imóveis, vai trabalhar com essa parte de documentação, nós temos esses dois termos. Então, ratificar significa validar as informações. Você vai confirmar, comprovar que aqueles dados estão corretos. Diferente do retificar. Retificar, você vai fazer o quê? Você vai corrigir, atualizar, endireitar as informações. Então, é muito importante a gente saber esses termos, saber diferenciá-los. Retificação, você vai corrigir os dados do imóvel. Por quê? A retificação do imóvel, você vai atualizar, você vai modificar as informações de ângulos, distâncias, perímetro do imóvel, proprietários. Então, você vai atualizar todas essas informações. E é necessário ter um profissional responsável para fazer toda essa atualização documental, tanto do imóvel, quanto também a documentação dos dados que vai ser enviados ao registro de imóveis. É muito importante vocês terem esse conhecimento do que é uma retificação de um imóvel. Além da retificação, a gente tem que ter conhecimento pleno da Lei 10.931. Então, é muito importante vocês conhecerem a Lei de Retificação de Registro, porque nela está descrito como que deve ser entregue em ângulos, distâncias, com coordenadas, como deve ser entregue a documentação ao registro de imóveis, via judicial. É importante vocês terem pleno conhecimento dessa lei. E uma das coisas que a gente precisa ter certeza, pleno conhecimento, também é dos tipos de retificação. Se a gente for fazer uma retificação diária, a gente precisa saber quais são os tipos. Nós temos dois tipos, que são os principais: retificação administrativa e retificação judicial. O nome já fala. Então, vamos supor, uma retificação judicial. O nome já fala que é de acordo com a ordem de um juiz. Montar a documentação e entregar via judicial. Já administrativo é no próprio cartório, no próprio registro de imóveis. Quem vai ter a decisão vai ser o registrador, diferente da judicial, que vai ser o juiz que vai dar procedência ao processo. A retificação administrativa, ela tem um nome. Ela pode ser chamada também, além de administrativa, extrajudicial. Vocês têm que ter conhecimento. Eu posso fazer judicial e administrativa. O que vai depender é o meu processo. E os documentos são bem parecidos, pessoal. Então, é muito importante vocês só saber qual que é a entrega da documentação. Vocês vão entregar tudo no cartório ou vocês vão entregar via judicial. Então, vai depender do tipo de trabalho, se tem alguma restrição, se tem alguma complicação no processo. Falar um pouquinho da retificação judicial, como a gente falou, o nome já diz. É de acordo com a entrega a juiz. Então, é preciso entrar em contato com o advogado, é preciso ter todo o trâmite judicial. O registrador, na hora que ele pegar a decisão do juiz, ele deve acatar essa decisão. Ele não pode discutir nada do processo. Então, se eu entregar uma retificação via judicial, o juiz acatar, der a decisão favorável, quando eu for entregar essa decisão, esse processo no cartório, o oficial ele vai ter que acatar toda a documentação sem nenhuma discussão. Isso é muito
utilizado em processo de uso capião, porque é uma retificação judicial. A gente entrega toda a documentação em via judicial. Então, a hora que chega no registro de imóveis, também o oficial ele deve acatar aquela documentação e registrar todo o processo de uso capião. Bem parecido o uso capião com retificação judicial. A retificação judicial ela pode ser amigável ou não contenciosa. Amigável, ela tem dois tipos. Ela pode ser unilateral ou bilateral. Os nomes são bem parecidos. O que diferencia um do outro? Unilateral não tem envolvimento de terceiros. Então, vamos supor que eu só vou fazer uma atualização de algum documento. Vai ser unilateral, eu não vou ter envolvimento de terceiros. Diferente da bilateral, que você vai ter que entregar uma anuência, a declaração dos confrontantes, tem que ter concordância de terceiros, concordância de quem é os confrontantes, dos proprietários. Essa é a diferença da judicial amigável, tendo os dois tipos, unilateral, então eu não preciso pegar anuência, bilateral, eu preciso de anuência. Já a opção não contenciosa, é necessário ter a anuência dos proprietários e confrontantes, porque tem um conflito de interesse. No caso de problemas em divisas de imóveis, tenho que ter o documento de todos os proprietários confrontantes falando que está tudo certo com o imóvel. Nesses casos, é necessário ter um perito judicial para fazer toda a documentação, a validação do trabalho do profissional. Tem esses três tipos de retificação judicial. Já a retificação administrativa, como eu falei para vocês, é só no registro de imóveis. Então, não preciso da entrada nada judicial. Entrego toda a documentação no registro de imóveis. E o nome também pode ser extrajudicial, porque não vou dar entrada em nada via judicial. Então, não tem nenhuma decisão do juiz. E ela pode também ser tanto unilateral quanto bilateral. E aí, os termos são bem parecidos. A unilateral é no caso de não ter necessidade de anuência. Então, seria só por caso de cometer algum equívoco, atualização de nome de proprietário, logradouro, qualificação dos proprietários. Essa é a retificação administrativa unilateral. Então, não preciso de anuência. Então, é só uma atualização dos dados do imóvel. Então, atualização de confrontantes, atualização de proprietários, atualização de qualificação, nome de imóvel. Isso seria a retificação administrativa unilateral. Já a retificação administrativa bilateral, vai ser necessário cartas de anuência. Por quê? Eu vou precisar envolver terceiros. Vai mudar o perímetro do imóvel, que é o mais usual para nós, pessoal. Então, no nosso caso mesmo, que vocês vão ver durante esse curso, vai ser a retificação administrativa bilateral. Por quê? Nós vamos atualizar o perímetro do imóvel. Então, nós vamos atualizar todas as informações de proprietários, confrontantes, perímetro, área, coordenadas, tudo vai ser atualizado. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a retificação administrativa bilateral. Vai ter que ter assentimento, nós vamos precisar ter a declaração dos confrontantes. Todos têm que assinar, reconhecer firma. Tudo isso vocês vão ver durante o curso. E algo que a gente precisa ter sempre em mente, pessoal, é conhecer as principais ou todas as normas brasileiras de acordo com imóveis. Tudo que se tratar de imóveis, registro de imóveis, tudo nós temos que ter conhecimento pleno dessa documentação. Esse material que eu passei aqui, eu vou deixar junto com o curso para vocês utilizarem como referência, até para vocês terem todas essas legislações junto com vocês sempre, para vocês sempre se referenciar, se basear nelas, para montar todo tipo de processo, tanto retificação, desmembramento, processo de certificação, retificação e tudo, pessoal.
Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento dos tipos de retificação, quais são, qual a gente mais faz. É esse processo que nós vamos fazer durante o curso, que é a retificação administrativa bilateral. Até a judicial é também a bilateral. Em muitos casos, judicial também é a contenciosa, porque tem algum atrito entre os proprietários. Tudo isso é interessante vocês terem conhecimento dos tipos de trabalho que vocês fazem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.